Olá, chegaram as doses de português. Hoje vamos focalizar a intertextualidade. Mas antes, se você gostou, dê seu like, compartilhe, se inscreva. Muito obrigada. Para entender a intertextualidade, você tem que entender o que é o texto, não é? E o que é o texto? A palavra vem do latim, texto, e significa tecido, certo? Cada um de nós constrói seu texto ao longo da vida. São as leituras que temos, não é? São os filmes que assistimos, são as escolas por onde passamos. Tudo isso faz parte do nosso texto. É um trabalho de tecelão, ok? E essa formação nunca termina. Bem, não é um amontoado de frases, não é, mas um todo organizado de sentido. Se não tiver sentido, não é o texto. É a maior característica do texto, é o sentido. E o código do texto pode ser verbal, um capítulo de um livro, por exemplo, visual, um quadro, uma pintura, ou visual e verbal, um filme, um teatro. Para compreender corretamente o texto, você deve entender as concepções existentes na época e na sociedade em que ele foi produzido. Nenhum texto é uma peça isolada. Dentro de cada texto existe a presença de outros textos, ok? E o sentido só existe quando relacionado a outros textos que funcionam com o seu contexto, que é o encadeamento do discurso. Por exemplo, a frase encaixa-se no contexto do parágrafo. O parágrafo encaixa-se no contexto do capítulo. E o capítulo encaixa-se no contexto da obra toda. Atenção! O texto mais amplo, onde se encaixa uma passagem menor, pode vir implícito. Por exemplo, a nossa cozinheira está sem paladar. Durante o almoço, isso pode significar que a comida está salgada ou sem sal. Agora, para o médico, a mesma frase, o mesmo texto do consultório, pode significar que a empregada está com alguma doença. Então, a intertextualidade é esse diálogo entre os textos. Poderíamos dizer que é um texto dentro de outro. Meu livro, O Pequeno Vencedor, exemplifica esse diálogo entre dois personagens, essa intertextualidade, que é o diálogo entre dois personagens bem característicos, a Nicole e o seu José. Nicole é uma estudante em busca de informações sobre o professor que, com muita sabedoria, conseguiu fazê-la entender os capítulos mais difíceis da matemática. Conversando com seu José, aquela figura que conhece tudo sobre a cidade, ele vai passando as informações sobre este professor que marcou com seu brilhante conhecimento docente a vida de Nicole, que passa a adorar a matemática. A intertextualidade é o texto do diálogo desses dois personagens que descortina o texto sobre a vida desse professor de matemática. Ok? Qualquer dúvida, mandem seus comentários, suas sugestões e eu agradeço. Muito obrigada. Até a próxima!